Bom dia, senhoras e senhores. Queria agradecer ao eminente desembargador Paulo Valdez, meu amigo, de me incluir nesse fórum importantíssimo sobre política e justiça criminal, e também saudar os componentes da mesa que integram esse fórum, a doutora Daniela Álvares Prado, meu amigo Sérgio Fernandes, Simone Schreiber e Tiago Joffre. E, lamentavelmente, não contamos hoje com a colaboração da Mariana Weigert, professora eminente de criminologia. E a Patrícia também, Patrícia também, que também está em Portugal e só volta em outubro. Né? Muito bom. Queria saudar o auditório na pessoa do meu amigo Wallace Martins. Né? Saudar a professora Cláudia Roberto Sampaio, que veio da Bahia para nos prestigiar. Bom, o tema judiciário, instrumento ou condenação do poder punitivo, suscita várias indagações. Primeiramente, exatamente qual é a função do judiciário dentro de um Estado democrático. Em segundo lugar, de que maneira o judiciário se comporta diante do poder punitivo. É ele um instrumento, uma agência de persecução criminal, ou é ele um poder que é instituído democraticamente para não apenas solidificar a democracia, mas também para defender a pessoa humana dos ataques dos demais poderes ou de demais agências de persecução criminal. Essa é a questão fundamental que se coloca. Quando terminada a Segunda Guerra Mundial, depois que se constatou a barbárie que os 12 anos do nacionalsocialismo, do nazismo, produziram em face de inimigos políticos e principalmente de pessoas não arianas, se pretendeu, através da constituição de tribunais constitucionais, solidificar um processo democrático de forma a impedir um retrocesso dos direitos fundamentais e principalmente dos direitos do homem consagrados desde 1789 pela Revolução Francesa. Esses tribunais constitucionais, então, teriam essa finalidade de evitar e conter o poder persecutório do Estado, principalmente com a consigna de que a pessoa humana, na sua dignidade, constituiria o centro da ordem jurídica e, consequentemente, deveria ser o objeto primário de proteção do poder público. Os tribunais constitucionais, então, tinham esse objetivo, e essa era a configuração democrática que lhes assinalava esses objetivos. Houve um problema muito sério com relação a essa constituição dos tribunais constitucionais. Primeiramente, é interessante observar que os tribunais constitucionais não foram criados logo em seguida à Segunda Guerra Mundial, porque a Constituição da Áustria, muito antes da Segunda Guerra Mundial, por volta da década de 1930, por aí, também, por influência de Hans Kelsen, havia instituído um tribunal constitucional, mas muito menos rigoroso e com muito menos eficácia do que os atuais tribunais constitucionais, mas, de qualquer maneira, já com um prenúncio do que seria um futuro na estrutura do Estado em face desses tribunais. Houve um problema com relação a esses tribunais. Se assinalou de uma maneira muito efusiva a criação desses tribunais
e se entendia que a partir da criação desses tribunais já não se poderia pensar num retrocesso em face da proteção de direitos fundamentais. Ao contrário disso, entretanto, exatamente ao contrário disso, os tribunais constitucionais não foram capazes de conter os retrocessos. E a todo momento esses retrocessos ocorrem, não só por meio do incremento de um poder punitivo exagerado e que utiliza recursos que são incompatíveis com qualquer condição humana, como a tortura, por exemplo, e também, por outro lado, esses tribunais não impediram que os próprios estados constitucionais de pós-guerra se integrassem numa campanha internacional de agressão a outros países, como, por exemplo, como aconteceu diversas vezes na Guerra do Vietnã, anteriormente na Guerra da Indochina, depois na Guerra do Vietnã, e ainda nos países africanos, no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, na Líbia, na Tunísia, no Egito. Então, em vários países, houve uma guerra de agressão e os tribunais constitucionais não impediram que os respectivos países se associassem a essa guerra de agressão e fornecessem recursos para o fortalecimento dessas invasões e dessas agressões. A Alemanha foi um dos poucos países, nesse contexto da nova modernidade, que refluiu um pouco esses recursos e não os utilizou de maneira ostensiva para solidificar e fortalecer essas invasões. Isso teve como uma repercussão imediata, isso é interessante observar, a completa ausência de atentados terroristas na Alemanha. Os atentados terroristas a que se referem à imprensa, por exemplo, um sujeito que em Berlim atropelou uma pessoa, outro que matou pessoas numa pizzaria no sul da Alemanha, foram praticados não com viés político, mas sim por um distúrbio mental dos seus protagonistas. Ficou provado, a própria polícia alemã imediatamente assegurava que esses acidentes não ocorreram com propósitos terroristas, mas sim por questão puramente pessoal, vinculadas essas questões à pessoa humana na sua projeção social. É interessante observar também que, ao contrário desta política da criação de tribunais constitucionais, alguns países não possuem tribunais constitucionais. Por exemplo, os países escandinavos. É da tradição dos países escandinavos não contemplar tribunais constitucionais para assegurar a plenitude dos direitos fundamentais contidos nas constituições respectivas. A Suécia, por exemplo, desde a tradição da primeira Constituição, que data de 1792, se não me engano, uma Constituição bem antiga, 1792, a Suécia não contemplava o Tribunal Constitucional e até hoje não o contempla. Eu estive uma vez num congresso da ONU para discutir sobre a questão penitenciária e a questão do tratamento do delinquente na Costa Rica, e um dos professores suecos que lá estava, que faz parte do Instituto Wallenberg, que é um grande instituto de direitos humanos da Suécia. Wallenberg foi um intelectual sueco que defendia os direitos humanos de maneira radical, e esse professor do Instituto Wallenberg me dizia assim: eu não compreendo como é possível que os países que acolhem os tribunais constitucionais assegurem legitimidade a determinados juízes de desfazerem leis legitimamente promulgadas pelos parlamentos. Dizia que havia uma intromissão indevida dos juízes, segundo ele, na confecção das leis, e dizia ele mais ainda que os juízes, como não tinham sido eleitos pela população, careceriam de legitimidade para alterar essas leis promulgadas pelos parlamentos.
Então dizia ele mais ainda que na Suécia isso não acontecia, porque quando um juiz, no decorrer da sua jurisdição, chegasse à conclusão de que a norma era inconstitucional, deveria remetê-la imediatamente ao próprio parlamento, o qual comporia uma comissão de juristas para examinar essa norma e ditaria então a sua solução sobre a norma, revogando-a ou mantendo-a tal como ela tinha sido promulgada. Vejam que o Tribunal Constitucional, então, não era um tribunal que pudesse interferir. A questão constitucional não era adequada ao Tribunal Constitucional, que pudesse interferir no Legislativo, no próprio Legislativo, constituindo uma comissão de juristas para examinar a própria lei. Então, você poderia, aqui no Brasil, constituir uma comissão de juristas, colocava o Sérgio Verani lá e também o Tiago Joffre para examinar se efetivamente a lei era ou não constitucional. Seria mais interessante do que, evidentemente, cairmos na chamada trampa, que é uma expressão argentina, da chamada mutação constitucional. Essa mutação constitucional é interessante observar, ela foi incrementada nos Estados Unidos, mas, ao contrário do que ocorre no Brasil, para a defesa de direitos fundamentais. A Constituição americana era muito, lacônica em relação à defesa de direitos fundamentais e, consequentemente, a interpretação que deveria dar à Constituição americana era no sentido de estender algumas proteções às camadas mais pobres da população e mais carentes, e daí se produzia a chamada mutação constitucional. A mutação constitucional sempre teve o propósito da defesa dos direitos fundamentais e nunca na sua restrição, como acontece no Supremo Tribunal Federal. Em face dessa ideia da mutação constitucional, hoje o Supremo Tribunal Federal autoriza a execução da pena a partir da segunda sentença condenatória, pronunciada em segunda instância, dizendo que isso é mutação constitucional. Isso não é mutação constitucional. Isso, na verdade, é uma contrariedade frontal à Constituição, não mutação constitucional. Bom, o que aconteceu, na verdade, com os tribunais constitucionais? Aconteceu que os tribunais constitucionais não foram capazes de evitar o retrocesso e, ademais, uma outra particularidade, como diz Klaus Günther, esse retrocesso não foi impedido pelos tribunais constitucionais porque, na verdade, o Estado foi tomado pelos grandes conglomerados. O Estado nacional, que se compunha, segundo a tradição francesa, como constituído de representantes diretamente eleitos pelo povo, na verdade foi tomado pelos conglomerados, que dominaram as eleições e compunham-se, portanto, de representantes desses conglomerados, esses consórcios internacionais econômicos, e orientavam sua política de conformidade com esses interesses. Klaus Günther, então, faz ver, professor em Frankfurt, que o judiciário não foi capaz de impedir essa mercantilização do poder executivo e, consequentemente, do próprio Estado. A ponto de Habermas, grande filósofo alemão, dizer que o que ocorre hoje é uma refeudalização da modernidade. Então, a pós-modernidade, hoje, constitui uma refeudalização da modernidade. Ou seja, o Estado voltou a ser dominado exatamente pelos conglomerados que, na Idade Média, eram representados pelos barões feudais. Então, os barões feudais, que dominavam a Idade Média territorialmente e compunham-se, portanto, de pessoas que dominavam o poder econômico e, com isso, mantinham o Estado e mantinham um rei que só era mantido por força do princípio da solidariedade ou da fidelidade, essa feudalização se pronuncia novamente no Estado moderno, com o domínio econômico do Estado moderno. Aí surge um problema com relação ao judiciário. Como é que o judiciário pode, nesse ponto, servir de contenção do poder punitivo, quando o próprio Estado moderno, ele, primeiramente, ele nomeia os membros do judiciário, ele indica, portanto, aos tribunais constitucionais quem são os seus juízes e, consequentemente, a nomeação desses juízes sempre corresponde a interesses daquelas forças que dominam o próprio Estado.
Então, o Tribunal Constitucional, em vez de ser um tribunal que representa um poder de contenção da persecução estatal, ele vai solidificar e fortalecer essa persecução estatal. Há um professor da Universidade de Humboldt, de Berlim, que se aposentou em 2003, que foi até reitor da universidade, que chama-se Hans Mayer, que estava muito preocupado com a democracia na Alemanha. E justamente em face dessa refeudalização da vida moderna, dizia que era preciso reconceituar a democracia para que ela pudesse, então, conforme uma nova forma de linguagem, apoderar-se novamente do Estado como instrumento de defesa da pessoa e, consequentemente, como representante exato da configuração da sociedade. Hans Mayer diz o seguinte, de todas as grandes definições de democracia, diz ele que diante desta iminência do retrocesso e da refeudalização da vida moderna, diante dessa interferência indevida do poder econômico no Estado, a democracia só pode ser definida de uma forma. Só existe Estado democrático quando a democracia é concebida como uma forma de limitação de poder. Então, define ele assim: a democracia é um regime, uma forma de limitação de poder. Ele é um professor de direito constitucional, não é um sujeito idiota que se arvora como definidor de coisas. É catedrático de direito constitucional, foi reitor da Universidade de Berlim, diz exatamente assim: a democracia é um regime de condição de poder. Fora disso, não existe democracia. Existe o quê? Existe um acordo deliberado entre forças dominantes na sociedade que se impõem hegemonicamente conforme detenham o poder, não apenas econômico, mas também o poder das armas. Quem detém o poder econômico, quem detém o poder das armas, evidentemente detém o poder. É interessante observar que no Brasil, quando houve aqui o Segundo Império, e perguntou-se a José Bonifácio quais os cargos que ele queria no Segundo Império, ele disse assim exatamente, isso é uma frase muito célebre que ficou na história brasileira: eu só quero 2 cargos. Eu quero aquele cargo que prende e aquele cargo que paga. Eu quero o Ministério do Interior, que naquela época prendia, e o Ministério da Fazenda, que é aquele que paga. O resto pode ficar com vocês, que eu não me importo com nada. E é exatamente essa a configuração do Estado refeudalizado. Aquele que paga e contém o poder de punir, claro, manda na sociedade, e a sociedade, então, tem que se verificar como ela pode se comportar diante dessa situação real. Bom, ainda é preciso observar o seguinte: há um livro interessante que está esgotado, que foi publicado pela editora Revista dos Tribunais, denominado Poder Judiciário. Eu traduzi esse livro, o livro é de Zaffaroni, Poder Judiciário. É um livro interessante porque Zaffaroni fez uma investigação, uma pesquisa muito rigorosa sobre a estrutura e os componentes, as finalidades, objetivos e o papel do judiciário em vários países. América Latina, a Espanha, a Itália, a Alemanha, França e Países Baixos. Então é um estudo completo sobre o poder judiciário. E é interessante observar que Zaffaroni faz uma afirmação muito assim precisa, de que para que o judiciário seja democrático, não é preciso que a estrutura formal seja a melhor do mundo. Então ele afirma exatamente o seguinte, que muitos judiciários têm uma estrutura formal muito sólida e quase que perfeccionista, como acontece com o Poder Judiciário brasileiro, e outros judiciários têm uma estrutura formal um pouco caótica, como acontece com os Países Baixos, com a Holanda, por exemplo, em que ele diz que, efetivamente, analisando as
decisões desses tribunais de vários países, chegou à conclusão de que os tribunais holandeses são aqueles que são mais democráticos, embora a estrutura organizacional desses tribunais seja a mais caótica. E ele diz assim, e a que se deve exatamente essa democratização do poder judiciário holandês? Se deve a 2 fatores, segundo ele. Se deve à confiança do povo no judiciário e também se deve ao ambiente democrático. O juiz holandês é criado num ambiente democrático, desde a sua formação infantil até a sua formação profissional e, consequentemente, ele é influenciado por esse ambiente democrático, independentemente da estrutura formal do Poder Judiciário. Então, conclui falando que, efetivamente, aí está a grande validade do Poder Judiciário holandês pelo ambiente democrático da Holanda. E interessante observar também que ele faz uma análise nesse sentido, de que também há uma contribuição do Poder Executivo para que esse judiciário se afirme como um judiciário que goza da confiança do poder público. É que o Poder Executivo também se afirma como um poder que respeita a cidadania, pelo menos os direitos mais elementares do cidadão. Alguém que pague uma multa indevidamente de trânsito, por exemplo, a multa custa 10 euros, ele paga 20 euros, não precisa recorrer ao judiciário promovendo uma repetição de indébito, como aconteceria no Brasil. Mas sim, basta que mande uma comunicação à Receita, que administra esse tipo de renda pública, e a Receita, uma semana depois, devolve o excedente da multa paga de 10 euros pelo correio. Então, o Poder Executivo também goza de uma certa simpatia da população, uma confiança da população, porque contribui para que a população exerça seu direito de cidadania para coisas mais elementares. Fica para assim, mas os 10 euros não é nada. Não é nada, depende. É dinheiro do sujeito. Então, pagou indevidamente, o Estado tem que receber esse pagamento indevido. Também é interessante observar uma outra coisa. A questão de tratar o judiciário como instrumento de contenção de poder está vinculada ainda a uma certa tendência de, na modernidade, nesse processo de refeudalização, se tornar cada vez mais abstrata a norma penal. Há, de qualquer forma, uma certa espiritualização da norma penal. A norma penal deixa de ser uma deixa de exprimir, de expressar uma descrição exata e mais ou menos compreensiva da figura do crime e passa a integrar-se por proibições puramente sem um componente empírico. Tiago Joffre, agora eu vou recomendar, já que ele diz que eu sou propagandista da sua obra, vou recomendar um livro do Tiago Joffre chamado O Resultado no Direito Penal. É assim que como é que se chama? O resultado não com tem o fundamento do direito penal. O fundamento do injusto penal, que é uma obra magnífica, embora eu não concorde, ele foi me orientando do doutorado, dele, embora eu não concorde com algumas conclusões, mas de qualquer maneira, o Tiago Joffre escreveu a melhor obra sobre esse tema no Brasil e, consequentemente, eu recomendo a obra dele, que vocês adquiram, porque, efetivamente, não é uma obra comum de se encontrar. E aí, o que ele discute nessa obra é justamente a questão dos crimes de perigo abstrato. Os crimes de perigo abstrato são os crimes essenciais da pós-modernidade, porque são crimes que não têm um componente empírico capaz de demonstrar que uma realidade é alterada e, em decorrência da alteração da realidade, se justificaria uma intervenção do Estado. A intervenção do Estado se dá justamente por uma fluidez na descrição da figura criminosa e, consequentemente, podendo o Estado intervir, ainda que antecipadamente a qualquer efeito danoso que ela pudesse provocar.
Por incrível que pareça, essa espiritualização da norma penal vai também dar lugar a uma decomposição da estrutura da própria responsabilidade penal. Em decorrência desta forma dos crimes de perigo abstrato, se idealiza um tipo de responsabilidade penal objetiva, reintroduzindo no direito moderno o velho princípio do versare in re illicita, pelo qual se atribui a responsabilidade penal a uma pessoa quando se pudesse extrair da sua conduta infinitas consequências reais e possíveis. Consequentemente, esse princípio do versare in re illicita, à medida em que o sujeito realizaria um ato proibido pela lei penal, todas as demais consequências daí advindas desse ato seriam imputadas ao seu autor. Com isso, o que é que acontece? Se descaracteriza o elemento subjetivo da responsabilidade e passa-se a adotar o chamado dolo sem vontade. É uma contradição em termos, porque dolo é sinônimo de vontade, dolo sem vontade seria uma coisa dizer assim, esse sujeito vive sem vida. Parece que a criminologia tem uma certa forma de caracterizar esse tipo de comportamento. Por exemplo, Robert Merton, que é um sociólogo americano, dizia que em algumas pessoas vivem na sociedade, embora sejam fora dela. É uma contradição quase que intrínseca ao propósito de vivência, mas ele queria significar que pessoas alienadas podem viver numa sociedade sem se importar com a conduta que realizem na sociedade e na qual se poderia enxergar uma consequência danosa para outras pessoas. Bom, mas em face desta abstração da norma penal, Hasmer, por exemplo, que foi vice-presidente da Corte Constitucional da Alemanha, se informar uma coisa, quando se fala em vice-presidente da Corte Constitucional, não se quer dizer que ele tenha sido eleito transitoriamente vice-presidente, não. A Corte Constitucional da Alemanha, que se compõe de 16 juízes, essa corte é nomeada pelo parlamento alemão, e já desde logo, quando o parlamento alemão nomeia o juiz da Corte Constitucional, nomeia o presidente e o vice-presidente. Então não é um cargo transitório, é um cargo permanente enquanto durar o seu mandato, que é de 12 anos. A Constitucional alemã tem um mandato de 12 anos, diferentemente do nosso Supremo Tribunal Federal, que vai até os 75 e agora se quer ampliar para 80. Não sei se vocês sabem que isso está no projeto já ventilado sobre esse tal aspecto. A Corte da Argentina, por exemplo, não tinha um limite temporal, até que, num determinado momento da Constituição argentina, se propôs que se fixasse em 75 anos, como acontece hoje. Bom, mas Hasmer, que foi vice-presidente da Corte Constitucional da Alemanha, dizia o seguinte: só é possível conter-se o poder punitivo à medida que o judiciário se vincular à lei penal e o juiz se vincular à lei penal, e só puder criar interpretações dessa lei penal que favoreçam imediatamente a defesa de direitos fundamentais. Então, Hasmer dizia expressamente que não é possível conceber-se um judiciário que interprete a lei penal, às vezes de maneira literária, mas sem consideração com a defesa da pessoa humana, e às vezes de maneira extensiva, violando direitos fundamentais da própria pessoa humana. Portanto, para que o judiciário se situe como instrumento de poder, instrumento de contenção de poder, é necessário que o juiz tenha essa finalidade de concretizar
uma lei tendo em vista de que a lei não é para a proteção do Estado ou de suas finalidades políticas e econômicas, mas sim para a proteção da pessoa humana, que é a figura central da ordem jurídica. Muito obrigado.